Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, a todos que estão aí, junto com a gente aí no dia a dia, entrando nessa jornada aí que estamos aí meditando na palavra do Senhor, estamos aí meditando no livro de Salmos, cada dia um capítulo. Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas, através de cada meditação, porque não é só meditar, é uma alimentação espiritual. Então a gente está ali meditando, ao mesmo tempo estamos aí nos alimentando, estamos ali recebendo a direção do Senhor em cada verso. O Senhor vai dando instrução, o Senhor vai dando direcionamento. Então não é só apenas uma leitura, mas é uma meditação, uma alimentação que vai nos ajudar a cada dia. Após a leitura, a meditação, você vai ver que o restante do dia ali, você vai ficar com a mente mais aguçada, você vai começar a ficar mais receptivo às coisas, e ali você já vai vendo Deus te dando direção, Deus mostrando algo para você, porque você se propôs a meditar na palavra do Senhor, a entrar, a mergulhar nas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse tempo de hoje, estaremos lendo Salmo de número 3. Então, você que está aí, já pega aí sua espada, pega a sua Bíblia e abre aí no livro de Salmos número 3. Amém? Quem vai estar aí, nessa jornada sou eu, seu irmão em Cristo, pastor Tiago Chagas, e o meu irmão presbítero Hélio Cardoso. O verso 4, Salmos de número 4, será ele que estará trazendo. Cada um está lendo um salmo por dia. Eu fiquei com os números ímpar e ele ficou com os números pares. Oh, glória! Então vamos lá, meus irmãos, chega de delonga. Oh, glória! Estaremos entrando na leitura. Antes da leitura, vamos fazer a nossa oração, para que Deus venha abrir a nossa mente, o nosso intelecto, nos trazer a revelação da sua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, nesse exato momento, Senhor, entramos mais uma vez diante da Tua santa e maravilhosa presença, Senhor. Pai, estamos nesse projeto, Pai, nesse engajamento, Pai, que é de lermos as Tuas Escrituras, Senhor, todos os dias. Estamos meditando na Tua palavra, na Tua Escritura, Senhor. Então eu te peço, amigo fiel, Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, traz a revelação à nossa mente, ao nosso coração, nos dá a direção, que cada vez mais, Senhor, nos dê discernimento, Pai, para que venhamos discernir, Senhor, o que é da carne, o que é do Espírito, e que através dessa leitura, dessa meditação, Senhor, abra a nossa mente, nos mostra, papai querido, o Teu sobrenatural, Senhor, e que possamos a cada dia aprendermos mais de Ti, Senhor. Que a cada dia, Senhor, aleluia, glória a Deus, nos ajuda a avançarmos mais uma milha, Senhor, a estarmos no Teu caminho, na Tua direção, Senhor, para nós fazermos a Tua obra com excelência, sempre cheios da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Pai, receba, Pai, esta meditação, Pai, como um cheiro suave, agradável às Tuas narinas, Senhor. Que neste exato momento, Senhor, campa os Teus anjos, Pai, blinda a nossa mente, coloca o Teu capacete, Senhor, sobre a nossa cabeça, Pai, para que nenhuma seta, Pai, do inimigo venha penetrar a nossa mente, que a nossa mente, o nosso coração, Senhor, venha estar voltado ao Teu trono de glória, e que possamos, Senhor, nesse estudo, Pai, aprendermos cada vez mais de Ti, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória. Vamos lá, meus irmãos. Oh, glória. Livro de Salmos, número 3, Salmos de Davi. Oh, glória. Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. E muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas Tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou.
Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Salmos de número 3, que vai do verso 1 ao verso 8. Aleluia, glória a Deus. Esses salmos, aleluia, glória a Deus, é um salmo de Davi, né? É um salmo de Davi, onde Davi está no meio de uma adversidade. E o que nós vamos aprender com esses salmos de hoje? É que mesmo no meio da tempestade, no meio da luta, no meio do confronto, no meio da perseguição, Davi vai nos ensinar que devemos confiar em Deus a todo instante, a todo momento. Perceba que o momento que Davi está passando não é um momento fácil, né? Tem a rebelião do seu filho, todos que estão ali ao seu redor, né? Estão ali tramando contra a vida dele. Muitos são os inimigos, mas Davi ele prefere focar em Deus. Davi ele prefere confiar em Deus. Davi ele prefere perseverar em Deus. Então, este Salmo de número 3, ele vai nos trazer uma perseverança, a confiança e a fidelidade no Senhor. Olha aí, ó. Salmo de número 3 é um clamor de confiança em paz em meio à crise extrema. Ele é escrito pelo rei Davi, que quando fugia do seu filho Absalão, que tentou usurpar o trono. O texto também ensina como entregar a maioria das nossas angústias, ameaças na mão de Deus. E Deus transforma o desespero em descanso. Olha aí, coisa linda, né? Talvez você está hoje num dia angustiado. Talvez você está hoje num dia, né, fora do normal, está tudo dando errado, é perseguição de um lado, é perseguição de outro. Mas Davi vai resolver confiar em Deus. Então nesse dia de hoje, já confia em Deus. Já acorda colocando os planos na mão do Senhor, as adversidades na mão do Senhor, as preocupações na mão do Senhor. Olha que coisa interessante. Nas mãos de Deus, transforma desespero em descanso. Aleluia, oh glória. Talvez tu está angustiado nesse exato momento. Talvez o teu coração está acelerado, porque é muita coisa que está vindo, é muita informação vindo na tua mente, no teu coração. Mas ó, põe nas mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode mudar o quadro de desespero para descanso. Olha aí, olha o que vai dizer o verso 1. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, e são muitos os que se levantam contra mim. E muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Verso 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória exalta a minha cabeça. Olha aí, o Salmo ele tem um contexto, aleluia, glória a Deus. Ele vai ter um contexto e esse contexto é de fidelidade ao Senhor. Olha o que vai dizer lá, ó. Davi ele começa, o interessante é que Davi ele começa o verso 1, o verso 1 e o verso 2, sendo sincero com o Senhor. O que é isso? Davi está no meio de uma adversidade. E Davi não vai procurar palavras bonitas, não vai tentar ali mascarar o que ele está vivendo, não. Ele simplesmente abre o coração e diz, ó, muitos são os adversários que vêm contra mim. Davi está sendo sincero com Deus, está colocando o problema na mão do Senhor. No verso 1, no verso 2, ele vai dizer assim, ó, Davi começa sendo transparente e realista com Deus sobre a intensidade do problema. As vozes ao seu redor dizem, nem em Deus há salvação. O retrato é de angústia. Quando parece que todos estão contra você, o inimigo tenta roubar a sua fé. Olha que coisa interessante. No verso 1, no verso 2, Davi ele expõe o problema para o Senhor. Ele está dizendo, ó, são muitos os adversários, são muitos que vindo contra mim, mas ao mesmo tempo, Davi está confiando em Deus. Então o primeiro ponto nesse dia de hoje, aleluia, glória a Deus, é você ser transparente com o Senhor, é você dizer, Senhor, eu estou passando por isso,
Senhor, estou passando por aquilo. Senhor, o momento que eu estou vivendo não é bem. Senhor, estou passando por uma tempestade. Seja sincero com Deus. Não adianta tu querer resolver com a força dos teus braços. Não é isso que o Senhor quer. Ele está esperando a tua fidelidade, a tua honestidade. E foi isso que Davi fez no Salmos de número 3, verso 1 e 2. Ele é transparente com o Senhor. Ele coloca na mão do Senhor aqueles problemas, porque a intenção do inimigo é roubar a tua fé. O que o inimigo está fazendo? O inimigo é usar o teu desespero, a tua angústia. Aquele momento era para Davi ali, talvez, vamos dizer o português claro, chutar o balde. Era para Davi simplesmente se afundar nos problemas, virar as costas para Deus, mas Davi está dizendo, Senhor, você está vendo, ó, o problema é grande, os adversários são grandes, os inimigos são grandes. Então ele está mostrando para Deus que ele confia em Deus, é isso que o Senhor quer nesse dia de hoje, confiança e fidelidade ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha o que vai dizer também no verso 3. Mas tu, Senhor, é um escudo para mim. A minha glória é que exalta a minha cabeça. Forte, né? Olha aí, ó. Mas tu é um escudo para mim. Aleluia. Mas tu, esse quer dizer, esse mais tu, é Davi dizendo para o Senhor assim, ó. O Senhor é a minha fortaleza. Não é uma palavra simples qualquer. Davi está mostrando, tu, Senhor, é um escudo para mim. Tu, Senhor, é a minha proteção. Tu, Senhor, é a torre forte que me guarda. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse dia de hoje, declare ao Senhor que Ele é um escudo para você. E o que o escudo faz? Te livra de todo o contra-ataque do inimigo. Para que serve o escudo? Para te livrar dos ataques, para te livrar das setas, para te livrar da flecha. Aleluia, glória. Esse Deus é tremendo, lindo, maravilhoso. O escudo, ele é uma proteção. Então é isso que o Senhor é na nossa vida. Ele é nossa proteção, Ele é a nossa torre forte, Ele que nos guarda e nos protege. Aleluia, glória a Deus. E ele ainda continua dizendo assim, ó, a minha glória é que exalta a minha cabeça. Davi está dando honra ao Senhor. Aleluia. A fonte de honra de Davi, mesmo quando ele estava fugindo sem coroa, ele está dizendo, a minha glória é que exalta a minha cabeça. Então, meus irmãos, minhas irmãs, aleluia, continua, continua acreditando, continua confiando. Davi está no meio da adversidade, mas está confiando em Deus, está tendo firmeza em Deus. Você olha para o livro de Salmos, né? Nós estamos só no verso 4, mas olha quantas coisas já estamos aprendendo aí, né? Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor clamo, olha que coisa linda, verso de número 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Aleluia. Davi apenas não ora em pensamento, mas ele clama ao Senhor porque ele tem certeza que Deus ouve o seu clamor. Porque Davi está dizendo assim, ó, com a minha voz clamei ao Senhor. Você tem clamado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor no seu momento de desespero, no seu momento de angústia? Porque orar quando tudo vai bem é fácil. Orar quando tudo está dando certo é fácil. Mas a oração forte é quando está dando tudo errado, meu irmão. É quando a casa está do lado do avesso, o pau está quebrando. É onde você vai orar, mas você vai orar para rasgar o coração na presença de Deus. É que Davi está fazendo, com a minha voz clamei ao Senhor. Perceba, no verso 1 ele está dizendo que muito tem se multiplicados os seus inimigos. Então perceba que não é uma oração qualquer. Ele está dizendo, muitos são os adversários. No verso 2, então, as vozes que estão ao redor dele estão dizendo, isso aí não tem salvação não. Isso aí não tem jeito não. Aí no verso 3 ele começa, tu, Senhor, é o meu escudo. Tu, Senhor, é um escudo para mim. Então ele já começa dizendo, ó, o Senhor é que me protege, o Senhor é que me guarda. E esta oração que Davi está fazendo, querido, querida, não é uma oração simples, mas ele está dizendo, com a minha voz eu clamei, eu gritei, aleluia, ó glória, com a minha voz eu clamei ao Senhor. Então é tempo de clamar.
não é tempo de parar, não é tempo de descansar. E é no meio da aflição que a mão do Senhor vai se movimentar ao teu favor. Porque o momento aqui, meus irmãos, é de adversidade. Olha a epígrafe do texto, está dizendo, Davi confia em Deus na sua adversidade. Aqui tá um caos. Absalão está vindo para usurpar o trono de Davi. E perceba, é o próprio filho, não é nem os de fora, é os de dentro. Eita glória! Não é o ataque não vem nem de fora, ele vem de dentro. Então perceba, para Davi, além de estar ali naquela situação, o seu próprio filho querendo tomar, né, o trono. Então você pode ter certeza, se você está passando na luta, Davi também passou. E essa não é uma luta qualquer, não é uma luta simples, não é uma luta, sabe, é uma luta contra o próprio filho. Mas vamos lá para o verso de número 5. E no verso de número 5 vai dizer assim, ó, aleluia, glória a Deus. E me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Meu, como é que faz para dormir? Como que faz para dormir no meio da luta? Como que faz para dormir no meio da batalha, no meio da guerra? Porque Davi está fugindo, Davi está com a mente ali, né? Totalmente, né? Creio eu, atribulada, nervosa, porque, né? Os inimigos são muito, dentro dele o próprio filho. Mas olha que interessante no verso 5. Eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Este é o ápice. Esse verso aqui, no livro de Salmo, do verso de número 5, ele é o ápice do Salmo. Porque no meio da perseguição, onde milhares queriam a morte, Davi consegue dormir. Consegue dormir em paz, entende que o controle da vida dele não está nas circunstâncias, não está na força da sua mão, mas está na força do Eterno. Isso aqui é forte. Esse aqui é o ápice desses salmos, é o verso 5. Porque Davi está ali no meio de uma tribulação, querida, mas ele vai deitar. Olha o que diz, eu me deitei e dormi, e acordei porque o Senhor me sustentou. Isso aqui é confiança, isso aqui é fidelidade, isso aqui é uma entrega total. Quando eu e você confiamos de todo o coração, querido, tem descanso, tem tranquilidade, tem renovo. O pau está quebrando, mas tu sabe quem te guarda. O mundo está um caos, mas tu sabe quem te sustenta. Olha aqui, ó. E o Senhor me sustentou. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é o sono da paz, o sono da tranquilidade. Isso é só o Senhor dá. Só Deus nos dá esse sono. No meio da guerra, só Ele nos faz descansar. Não tem outro, querido. Não tem outro. É só o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Então, descansa o teu coração. Mas confia no Senhor. Começa a confiar, começa a botar na mão dele. Começa a ser um dia sincero. Assim que você acordar, a melhor oração é a oração do dia. Porque é onde você já entrega as suas aflições, os teus anseios, aquela opressão que está ali te oprimindo, aquele ataque. Então você já acorda o dia falando, Senhor, está em tuas mãos. Toda aflição, todo conflito, todo levante, toda afronta, vai na frente. Vai nos guardando. Senhor, me livra lá no meu serviço. Senhor, me guarda lá na estrada. Senhor, eu vou fazer aquela viagem. É a melhor oração, já é a primeira da manhã. Porque você já acorda, além de você agradecer o Senhor. Olha que Davi fala. E me sustentou o Senhor. Eu dormi e acordei. Eu deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, quando você já acordar, já vai pegando um mistério aí. Quando você acordar a partir de hoje, acorda já orando, acorda já agradecendo. Mas eu não sei orar, meu irmão, não precisa de muita eloquência, não. Bom dia, Senhor. Obrigado, papai querido, pelo fôlego de vida. Senhor, obrigado porque eu dormi, acordei e o Senhor me sustentou, o Senhor velou meu sono.
o Senhor me guardou nesta madrugada. E assim, Senhor, já entrego esse dia em Tuas mãos, aonde eu colocar a planta dos meus pés, Senhor, aonde eu pisar a planta dos meus pés, que o Senhor seja comigo, seja com a minha família, guarda os meus filhos, minha esposa. Agradece. Será que você não tem motivo para agradecer ao Senhor na sua oração da manhã? Você não tem motivos? Você acabou de acordar. Enquanto você está acordando, muitos talvez dormiram e não acordaram. Muitos se encontram agora numa UTI no hospital, lutando ali para ter mais um dia de fôlego de vida. E o Senhor permitiu de você levantar. O Senhor permitiu de você estar mais um dia nessa terra. Será que você não tem motivo para agradecer? Você não tem motivo para ser grato? Começa a pensar, começa a refletir. Então esse livro de Salmos é um ensinamento para mim e para você. Nesse dia de hoje, querido, querida, ei, no meio da adversidade, não vai bater boca, não perde as estribeiras, não toma ação por conta própria. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Aleluia, glória. Verso de número 6, vamos lá. Não terei medo. Aleluia. Não terei medo. Peraí que as vistas já não ajudam. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Quer dizer, ele deitou e descansou. Mas no meio do caos, olha o que está dizendo. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Perceba que o clamor que ele faz aqui no verso 4, aliás, ele já começa no verso 3 declarando que o Senhor é um escudo. O escudo serve para quê? Para proteger, guardar. Aí no verso de número 4 ele está dizendo, ó, clamei com a minha voz. E ele ouviu desde o seu santo monte. Aí no verso 5, ele clamou, né? Ele declarou que o Senhor é que protege. O Senhor ouviu a sua voz. No verso 5 ele está deitando e descansando. Por quê? Porque o Senhor está guardando, está zelando. Só que no verso 6 agora ele já está confiante. Ele está dizendo, ó, e não temerei medo. E não terei medo, olha aí. Davi, ó. Olha que forte isso aqui, ó. E não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Aleluia, glória a Deus. Levanta-te, verso 7. 6 e 7. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. Essa expressão levanta-te, levanta-te, Senhor, é uma expressão de autoridade, uma expressão de guerra. Levanta-te é uma linguagem militar, é para ação de Deus. Levanta-te, Senhor. Senhor, toma a minha causa em tuas mãos. Senhor, peleja a meu favor. Senhor, vai na frente. Então quando ele fala assim, levanta-te, Senhor. Senhor, vai na frente. Senhor, luta a minha batalha. Senhor, luta a minha guerra. Aleluia, glória a Deus. E quando ele se refere também a essa expressão, né, de quebrar os dentes dos ímpios, significa, não é que ele vai lá e vai quebrar os dentes, literalmente, mas a expressão de quebrar os dentes dos ímpios é tirar o poder dos ímpios, enfraquecer os ímpios. Então vai vendo, Deus ele pega, guarda Davi, aleluia, glória a Deus, dá o sono abençoado, mas no verso 6 e 7 está dizendo, eu não terei medo de 10 milhares de pessoas, aleluia, levanta-te, Senhor, e salva-me. Então ele está dizendo, Senhor, vai na frente, Senhor, luta as minhas lutas. Ele está dizendo, quebra os dentes dos ímpios, significa, Senhor, luta a minha peleja, vai na frente e tira o poder dos ímpios. Aleluia, glória a Deus. Então Davi, além de ele ser um estrategista, olha a oração que Davi faz. Se você estiver ligado aí, o que Deus está falando nessa meditação de hoje, Ele está nos dando uma grande direção nesse dia. Ele está nos ensinando a como se deve a orar, a confiar em Deus, não temer diante da adversidade e a oração de guerra. Senhor, levanta-te, Senhor, vai na frente, quebra os meus adversários, tira o poder deles.
Aleluia, glória a Deus. Verso de número 8. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Verso de número 8. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a tua bênção. Do Senhor vem a libertação e a tua bênção sobre todo o povo. Davi ele vai concluir a declaração de fé absoluta. A salvação não vem dos exércitos, a salvação não vem do exército, a salvação não vem do homem, a salvação não vem de estratégia, mas a salvação vem do Senhor. Aleluia, oh glória. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Então Davi está concluindo nos Salmos de número 3, que a salvação ela vem do Senhor, somente dele. Olha que coisa linda. Nós começamos com um texto angustiante, né? Mas no verso 8 está dizendo que a salvação vem do Senhor, somente dele. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória. Medita, vem conosco. Cada dia vai estar um aqui trazendo a palavra de Deus. Hoje é eu, amanhã é meu irmão de batalha, presbítero Hélio Cardoso, homem de Deus também. Mas se você abrir o teu coração, abrir os ouvidos, tirar esse tempinho que não é muito não, é pouca coisa, 15 minutinhos, 20 minutinhos, meia hora, Deus vai te dar grande lição, grande estratégia para você poder caminhar no dia a dia. E a estratégia desse dia de hoje, confie em Deus no meio da adversidade. Não, esse verso 5 aqui, realmente ele é o ápice do Salmos 3. É o ápice. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Meu irmão, o pau está quebrando aqui. O pau está quebrando. Aleluia. Absalão está vindo. Os inimigos estão se multiplicando, mas Davi vai chegar no meio dos salmos, vai deitar e dormir e descansar. Não, isso aqui guarda para a tua vida nesse dia de hoje. Talvez tem dias que tu não está dormindo. Tem noites que tu tem passado ali, sabe, na insônia, preocupado com conta, preocupado com o familiar que está doente, preocupado com uma coisa que não deu certo. Chegou uma notícia no teu celular, não era aquilo que tu esperava. Meu irmão, confia em Deus. É isso aqui que Davi está nos ensinando nesse dia de hoje. O texto já diz, Davi confia em Deus na sua adversidade. Confiança. Não é na força das tuas mãos. Se tu pudesse resolver, tu já tinha resolvido, concorda comigo? Se tu pudesse fazer alguma coisa, tu não estava aí nesse exato momento angustiado, tu não estava preocupado, tu não estava passando pelo caos, tu não estava passando pela opressão, tu não estava tomando remédio para dormir. Não é verdade? Se tu está nesse ponto, querido, se chegou a esse ponto, que eu espero que não chegue, aleluia, glória a Deus, mas se está nesse ponto, se está querendo chegar nesse ponto, a receita está aqui. Confiança em Deus. Foi isso que Davi fez. Davi preferiu confiar. Davi não focou no problema. Davi não focou nos inimigos, né? São muitos inimigos e tem se multiplicado. Davi poderia simplesmente focar naqueles inimigos. Davi era homem de guerra. Davi era homem de batalha. Davi podia ficar pensando, como é que eu vou lutar, como é que eu vou fazer, qual a próxima estratégia, como surpreender. Não. Davi confiou em Deus. O foco de Davi foi para Deus. É esse que o Salmo está querendo nos ensinar nesse dia de hoje, para finalizar. O foco não foi na batalha, mas sim em Deus. Talvez tu está colocando o teu foco em lugar errado, querido. Talvez tu está direcionando o teu foco para situações erradas, e ao invés de colocar na mão do Senhor, colocar na mão de Deus. Aleluia, glória. Eita glória, aleluia. Muda o quadro, começa a mudar a oração. Eu fui falando aqui, não sei se você pegou, não sei se você tem o hábito de orar de manhã, mas começa orando de manhã. Levantou, deu bom dia, Senhor, obrigado. Não precisa ser uma oração eloquente, não precisa ser uma oração de 1 hora, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O que importa para o Senhor, Ele ouvir o teu clamor, ouvir a tua oração. O Senhor não está preocupado com quantidade, mas sim com qualidade. Lembra do que eu falei do verso 1? Davi começa sendo a primeira coisa, seja sincero com Deus.
Davi não está escondendo nada, Davi não está passando um pano para nada, Davi está dizendo, ó, a situação está difícil, né? Os inimigos estão se multiplicando, o negócio está fora de comum, Senhor, o Senhor está vendo, estou colocando em tuas mãos. Aleluia. Então já começa acordando sendo sincero com Deus. Senhor, estou começando o dia hoje. O Senhor sabe que eu estou indo naquele lugar. O Senhor sabe que eu estou indo fazer aquelas... Vai na frente, Senhor. Senhor, não está fácil. O Senhor sabe que eu tenho passado, mas hoje eu te peço, Senhor, vai na frente. Talvez a semana toda tu tentou do teu jeito. Mas faz o teste. Faz o teste, depois se coloca nos comentários. Realmente, irmão, eu comecei a orar e as coisas foram mudando. Eu comecei a meditar e realmente comecei a ouvir a voz do Espírito Santo me dando direção, como fazer, como agir, como entrar, como sair. Aleluia, glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. Então, para nós finalizarmos, senão vai virar 2 horas de programação. Mas olha que coisa interessante, ó. Lições principais para a vida. Isso aqui é forte. Olha lá, acabei de falar agora. Seja sincero com Deus, exponha as suas dores e medos sem filtro. Aquilo que eu falei, sem maquiagem. O pau está quebrando, está um caos. Fala a verdade para o Senhor, porque Ele é o único que vai te ajudar. Ele é o único que vai estender as mãos para você. Então começa acordando um dia dizendo, o negócio está complicado, o Senhor está vendo, mas mesmo assim eu ponho nas tuas mãos, porque eu creio que o Senhor vai dar a vitória. Então, primeiro ponto, começa sendo sincero com Deus. Põe tudo na mão dele, sem maquiar nada. Verdade nua e crua. Segundo ponto, mude o foco. Ó, foi o que eu falei. Mude o foco. Ao invés de remediar os problemas, olhe para Deus. Acabei de falar isso aqui agora. Ao invés de tu tentar driblar os problemas, ao invés de tu tentar dar um jeitinho brasileiro nos problemas, olha para Deus. Foca em Deus. Confie em Deus, põe na mão de Deus, porque vai ter resultado, querido. Confia, vai ter resultado, vai ter direção do céu para a tua vida. E tu vai ver que aquele problema que parecia grande vai se tornar pequeno, porque tua mente está tão focada no problema que tu não achou a solução. Aí Deus vai usar alguém, Deus vai usar a própria administração, Deus vai usar um louvor, Deus vai usar alguém na rua, vai usar o teu patrão, alguma situação para te dar uma resposta que você fala, meu Deus, estava ali, eu não percebi. Mas por quê? A mente estava focada no problema. A mente estava focada no problema. Mas a partir do momento que você resolveu focar em Deus, você vai ouvir a voz de Deus e grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, ô glória. E para finalizar, entrega as suas noites. Permita-se descansar. Entregar a causa a Deus. O segredo para ter uma paz mental e espiritual. Significa, quando você for dormir, não leva o problema para a tua cama. Não leva o problema para o meio do teu sono. Pelo contrário, Senhor, eu estou indo dormir. Estou indo deitar, que eu vou trabalhar amanhã. Mas essa preocupação tu põe nas tuas mãos. Ah, mas é fácil falar. Experimenta. Aí eu te pergunto, tu ficar acordado à noite, tu vai resolver? Tu ficar andando na sala, no quarto, na cozinha, para o lado de outro, vai te dar solução? Então experimenta. Fala assim, eu estou indo dormir. Estou indo descansar. Davi falou que deitou e dormiu e acordou porque o Senhor sustentou ele. Então, confio na tua palavra, Senhor. Eu vou deitar e vou descansar. E eu creio que amanhã você vai me dar um sinal. Eu creio que amanhã você vai me dar uma resposta. Eu creio que vai ter provisão da tua parte. Você vai usar alguém para me falar algo ao meu coração. Então eu estou indo dormir, Senhor. Estou indo descansar e eu confio em Ti. Experimenta. Experimenta. Aleluia, glória. Porque grandes coisas o Senhor fará. Amém. Oh, glória. Aleluia. A gente vai falando de Jesus, de Deus e vai indo embora. Se deixar, já entrar no Salmos 4. Isso aqui é do meu irmão presbítero Hélio Cardoso, está trazendo o verso 4. Meus irmãos, tem sido uma bênção. Deus tem falado de uma forma extraordinária. Eu trouxe o Salmos 1 e Deus ali foi falando tanta coisa quando fui meditando, né? E nesse verso 3 hoje não foi diferente, porque todos nós temos problema, todos nós passamos por dias difíceis, por batalha, por luta,
Ninguém está longe disso aí. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então significa, né? A batalha a gente vai ter todo dia. Mas quando a gente vai lendo uma passagem dessa, vai entendendo o que Davi passou e começa a olhar com um olhar diferente, fala assim, meu Deus. Aqui nós estamos falando de Davi, o seu próprio filho. Lembra que eu falei? Não é de fora, foi de dentro. Os ataques estão vindo de dentro, querido. Então você imagina como estava a mente e o coração de Davi naquele momento. Então, trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, não tem dia fácil. Não tem dia azul. Tem dias de descanso, mas é um dia de descanso, um dia de guerra. Um dia de descanso, um dia de guerra. Nós só vai descansar mesmo quando o Senhor voltar. Aleluia. Então, pega para a tua vida nesse dia de hoje. Confia em Deus. Independente das circunstâncias, independente da adversidade, independente do problema que você esteja passando, seja fiel a Deus, porque só Ele pode mudar a tua história, a tua trajetória e a vida. No lugar de aflição, Ele pode fazer você descansar e cantar no hino da vitória. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Te permitir de entrar aí na sua casa, no celular, através do computador, do celular. Não sei em que momento você vai estar assistindo essa ministração, mas coloca aí nos comentários. Eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou confiar em Deus. A partir de hoje eu vou mudar a estratégia. Coloca. E o que eu falei lá no verso 1, vou falar aqui no verso 3. Todos nós estamos aqui para aprender. Então, se talvez você meditando aí, Deus te deu um mistério, Deus falou algo no teu coração, coloca aí nos comentários. Talvez para você pode parecer uma coisa simples, mas para alguém é uma resposta. Para alguém é uma direção. Porque geralmente a gente sabe que as pessoas vão lá, vão ler comentário. Quer dizer, a resposta que alguém está precisando. Talvez uma resposta de alguém pode ser a tua resposta. Então entra aí, compartilha, divulga. Não custa nada. Amém? Fique na paz de Deus, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, oh glória.